Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre DNA idêntico por estado versus DNA idêntico por descendência. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Olá pessoal, hoje então nós vamos falar sobre DNA idêntico por estado e DNA idêntico por descendência. É a continuação do tema sobre match genético e genealogia genética, onde nós vamos analisar aqui e tentar entender um pouco mais sobre a questão relacionada a DNA e os nossos primos genéticos que encontramos nas plataformas de testes de ancestralidade. Se você ainda tem dúvidas sobre DNA autossômico e sobre compartilhamento de ancestrais em DNA autossômico, eu recomendo que você pare esse vídeo e vá para o vídeo Quantos Ancestrais Temos Geneticamente. Nesse vídeo eu fiz sobre DNA autossômico exclusivamente e é interessante que você entenda sobre DNA autossômico para poder tentar entender aqui o que nós vamos estar falando agora. Então, esse vídeo que eu estou mostrando para você, enquanto eu falo, quantos ancestrais temos geneticamente, ele fala sobre DNA autossômicos e testes de ancestralidade. É um conceito básico e importante para que você possa evoluir nesse processo. E depois você volta aqui nesse vídeo. Bom, continuando então, vamos falar hoje sobre a questão de DNA idêntico por estado e por descendência. Bom, o que eu quero dizer com DNA idêntico por descendência e DNA idêntico por estado? Primeiro de tudo, eu gostaria de falar para vocês que nós temos então 22 pares de cromossomos, cada um deles, são sequências que recebemos de nossos pais. Então 50% do material genético nosso vem do nosso pai e 50% do nosso DNA vem de nossa mãe. Logo, não tem outra possibilidade de vir DNA de outra parte, pois para você ser gerado precisa de um pai e de uma mãe, e a partir disso eles entregam para vocês aquilo que eles têm dentro das porcentagens que são entregues por cada um deles, conforme eu falei. Agora vamos para a nomenclatura. O que seria DNA idêntico por descendência? DNA idêntico por descendência é quando você compartilha DNA de um ancestral em comum com uma pessoa. Ou seja, esse DNA idêntico por descendência, ele vem de um ancestral em comum com esta pessoa. E DNA idêntico por estado, apesar de ser um tema já antigo, provavelmente você vai encontrar ele bastante na literatura sobre compartilhamento de DNA. Entenda que na genealogia genética ainda é um campo de descobertas. Realmente é tudo muito novo e a cada tempo tudo muda. Então, inicialmente, os termos não foram bem definidos e desta forma eles evoluem, eles podem mudar em tempos em tempos. Então, o que significa o DNA idêntico por estado? O que seria ele, É uma correspondência onde você poderia encontrar uma linha ancestral comum, ou seja, o DNA idêntico por estado é uma frequência usada quando não era possível encontrar uma linhagem ancestral. Bom, então no que isso implicava? Era que a correspondência não era de natureza genealógica, mas isso muitas vezes não era verdade. Só porque não podemos determinar quem é o ancestral, não significa que não seja uma origem comum. Depois de você ter mais correspondências com essa pessoa
e que você consiga triangular isso, ou seja, você ter mais pessoas dentro de um mesmo ramo possível de ligação, você vai conseguir então ali a cada vez mais chegar na possibilidade da origem e de onde vem essa ligação. Principalmente quando mais membros que compartilham centimórgãos com você tiverem níveis mais altos e tiverem árvores genealógicas também desenvolvidas ou parcialmente desenvolvidas um pouco mais além da sua. Então ali você consegue fazer a comparação das regiões, da onde vem essa família, das linhagens, dos sobrenomes, das relações familiares. E quando eu falo das regiões, é dos locais da onde são esses ancestrais destes seus matches que compartilham com você maior carga de DNA, principalmente naquelas cargas de DNA onde você consegue ver o tempo de distância entre você, esse seu match, e o ancestral em comum. Então, geralmente, quando você tem 7 centimórgãos para cima, você consegue identificar no GEDmatch os níveis de distância entre vocês, ou seja, você e seu match, e o ancestral em comum. E isso já faz uma boa ideia de qual a distância. 4 gerações, 7 gerações, 5 gerações, 3 gerações. Isso deve ser analisado juntamente com as regiões de onde provém a família do seu match, e para isso ele precisa colaborar e conversar com você, e vocês precisam trocar figurinhas de fato. Ou seja, o que eu quero dizer com trocar figurinhas? É conversar mesmo, falar das origens, falar da onde é tal família, da onde é a sua família, e ele também explicar de onde é a família dele, e cada um tentar entender de onde os avós, bisavós nasceram. Lembre que nós temos 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós e assim por diante. Então, se você sabe pelo menos aonde nasceu os seus avós, seus bisavós, os seus pais, já ajuda bastante para você poder tentar identificar. E também os sobrenomes. Qual eram os sobrenomes dos seus avós? Você carrega apenas 1, 2 sobrenomes que representam os seus pais e que vêm dos seus avós em parte. Mas seus avós geralmente têm mais sobrenomes, têm mais famílias envolvidas ali, tem mais linhagens envolvidas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na análise do DNA por compartilhamento, quando a gente parte do princípio de analisar exclusivamente ancestralidade genética para tentar transformar isso ou tentar alcançar a nossa ancestralidade de fato, ou seja, quem eram os ancestrais envolvidos nesses fatores que nos levaram a identificar esses primos genéticos. DNA é uma verdadeira sopa de letrinha. É difícil, é complexo e precisa ser analisado em vários pontos quando a gente fala de DNA por ancestralidade e tentando identificar ancestrais em comum. Eu já falei aqui no canal sobre DNA autossômico, já falei aqui sobre DNA dos cromossomos Y, do cromossomo X, do DNA mitocondrial. Então assistam esses vídeos, porque tudo faz parte de um quebra-cabeça que vai colaborar com vocês. E também já falei de genealogia documental, ou seja, o modelo tradicional de genealogia. Tudo isso, inclusive o que eu estou falando hoje, faz parte de um grande quebra-cabeça que pode ajudar você nas suas descobertas. Eu desejo sucesso a vocês, agradeço a atenção, obrigado e até o próximo vídeo.